Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Pela misericórdia de Deus, estamos iniciando mais uma aula da lição bíblica da Escola Dominical, desta feita a lição de número 12, que tem por título Vivendo no Espírito. E o texto da lição está baseado, logo para os irmãos, quem não tem revista, já acompanhar a leitura bíblica na sua casa aí, em Gálatas 5, capítulo 5, versículos de 19 a 25. Estamos falando diretamente dos estudos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Está conosco aqui, como sempre, o nosso professor e pastor Isidro, que vai ministrar mais esta aula para nós aprendermos mais sobre esta gloriosa lição. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. É um prazer novamente estarmos juntos. Vamos orar, né? Senhor, pedimos a tua direção, a tua graça, a tua unção, Pai, por teu Espírito Santo. Usa essa lição, usa esse assunto para nos edificar, nos consolar, nos instruir, para que nós cresçamos mais e mais na graça do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, vamos lá. O textuário da lição se encontra, conforme está em tela, Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A verdade prática diz: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Maravilha. Como já foi dito, a leitura bem clara se encontra aí em Gálatas 5, capítulo 5, verso 19 ao 25, começando: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20, Silas. A idolatria, feitiçaria, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Muito bem, aí vem invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, como é de praxe, a lição ela está dividida em 3 tópicos. Primeiro, a vida no Espírito. Segundo, o confronto entre carne e o Espírito. E o terceiro tópico, o avivamento pelo fruto do Espírito. Silas, quais são os objetivos da lição? Objetivo primeiro: o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. Maravilha. 2. Aos aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E o 3. Ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. Dito isso, passei para a introdução, que é a exposição propriamente dita da nossa aula. Conforme está em tela, olha aí, introdução. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa quando? No dia da conversão e prossegue até a morte. Óbvio, se a pessoa perseverar até o fim, conforme Mateus 10:22. De vermelho, na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito. E aí, professor Silas, o que o senhor tem a dizer? É o seguinte, a pessoa, desde que se converte a Cristo, passa a ser nova criatura. Muito perfeito. Bem. E, por conseguinte, desfrutar das bênçãos que o Espírito Santo nele habita. Principalmente uma vida de pleno avivamento, sempre caminhando na vontade de Deus, mesmo em situações adversas. Maravilha. Isso aí muito bem. É o que nós temos que praticar. É uma realidade, né, Silas? Ainda eu quero, dentro da introdução, queridos irmãos, eu quero dar uma ênfase, que é o seguinte: observe que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, verso 18 a 23, destacou, foi claro, né, em dizer que há uma batalha interior incessante
entre a carne, que é a natureza humana, e o espírito, para que não façamos o que queremos. Foi o apóstolo Paulo quem disse. E aí, conforme o mesmo apóstolo, como fazer para vencer tal batalha? Ele, em Romanos 8:1 e em Gálatas 5:16, ele diz que a única maneira de vencer a batalha entre a natureza humana e a natureza espiritual é o quê? É andando no espírito, pois de nós mesmos, né, Silas? Verdade. Jamais conseguiremos vencer tal batalha. Dito isso, tópico 1, a vida no espírito, conforme está em tela. Vejamos. Aí, ó, eu vou ler aqui. Ok, Silas? Tá aí, ó. Andando em espírito. O que é andar em espírito? Aí nós grifamos aqui, ó. Na Bíblia, o verbo andar tem sentido figurado de viver, experiência, praticar e etc. Vamos rapidinho aqui, né? Ok? Aí, de azul, andar em espírito, com a letra E no maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. O que significa? É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. Não é, Silas? Perfeitamente. Sua observação, Silas. Não, como o irmão mesmo disse, né, andar em espírito é o mesmo que viver, é se conduzir e praticar. Muito Quem bem. anda no espírito é ter uma vida sob a total direção do Espírito Santo. Maravilha. E quem assim se conduz, pastor, vai se pautar na vida cristã sempre avivado. Olha Maravilha. só, quem tem o Espírito Santo em si está sempre avivado, né? Ok, Silas. Praticando, Maravilha. andando no Espírito. Ainda sobre esse ponto, eu quero aqui trazer mais informação, porque aqui é o seguinte, mano, nós aqui queremos levar os irmãos a entenderem bem o conteúdo de forma bem resumida. Observe, ó, Paulo usa a palavra andar, estou enfatizando, metaforicamente, para fazer o quê, pastor? Para descrever todo o modo de viver do cristão. E observe que Paulo, em diversas passagens em suas epístolas, ele fala sobre o andar. Em Efésios 2:10, Efésios 5, verso 2, depois versículo 8, Colossenses 2:6, 1 Tessalonicenses 2:12 a 14, enfim, em Gálatas 5:25, né, diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, andar em Espírito significa o quê? Ter uma vida dirigida, controlada pelo Espírito Santo. Ok, Cira? Perfeito. Maravilha. Então, hoje está fácil. Próximo slide vai falar sobre o quê? Por que andar no Espírito? Vimos que andar no Espírito é o quê? É viver sob os domínios do Espírito. E por que eu e você, nós precisamos andar no Espírito? Aí, professor Cícero, pode responder para nós? Aí está de azul e lá embaixo está de vermelho. Então lá. Portanto, que andar em Espírito. Diz assim, o crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo. Para quê, Ciro? Para não cumprir os desejos da natureza da carne. E de vermelho, Ciro? De vermelho diz lá o seguinte, ó. Ao andar no Espírito, o crente tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Pronto. Pastor. Não tem saída aí. O que você pode agregar mais aí, Ciro? Pastor, na realidade, o mundo jaz no maligno. Pronto, tá aí. Como diz a Escritura. Uhum. E se o crente não andar em Espírito, ele vai, de alguma forma, se contaminar e ser levado, viu pastor? Isso. Ser levado pelos desejos da carne. Muito bem. E está vulnerável ao pecado, portanto, fora da comunhão de Deus. Maravilha. Olha, é interessante, irmãos. Observe, meus irmãos, que lá em Romanos capítulo 8, conforme estava ali em tela, versículo 1, diz assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não no segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, maravilha. Versículo 2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então, o que é andar em Espírito? Né? Andar em Espírito nada mais é do que deixar-se guiar, direcionar pelo Espírito Santo. Olha, eu quero fazer a seguinte observação ainda, viu, irmão? Observe, a carne, o que é a carne aqui? É a natureza humana. Tem desejos ardentes, que nos arrastam para longe de Deus. Aí vem um detalhe, a única maneira, Silas, de triunfar sobre esses apetites, esses desejos, essa concupiscência, como diz Gálatas 5:16, é andar no Espírito, né? Portanto, o crente em Jesus deve andar e viver de acordo com o Espírito Santo, lógico, para não cumprir os desejos da carne e agradar ao Pai. Isso. Mais uma coisa, Silas? Isso aí tá tranquilo, pacífico. Maravilha. Então, passando para a próxima tela, que é o como andar em Espírito. Estamos no tópico 1, que é a vida no Espírito. Vimos no ponto 1.1 o que é andar no Espírito, que nada mais é do que ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Vimos no ponto 1.2, por que andar? Porque é a única maneira para nós vencermos as concupiscências da carne. E agora,
A pergunta é: como devemos andar em espírito? Observe em tela, ó. Não é fácil andar no espírito, né? Mas sintetizando aí, resumindo esse tópico, esse item 3 do tópico 1, tá de vermelho. Portanto, para o crente andar em espírito, o que é preciso, Sila? Ter o quê? O Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque nele existe uma natureza carnal. E para que ele possa, de fato, andar no Espírito, ele tem que dar lugar ao Espírito Santo. Alguma coisa, Sila, mais aí? Só o seguinte, pastor, viver a vida cristã não é fácil, como o irmão falou. Pois tem que haver renúncia. Daquilo que a carne gosta, né? Muito bem, Silas. Como costumo dizer, o pecado é colorido, é aromático, é saboroso e de boa vista, né? É isso que ele tem que renunciar. Então, pastor, o salvo tem que se apegar ao Espírito Santo que habita nele e se deixar levar por ele, pelo Espírito Santo, ser guiado por esse Espírito Santo. Ele vai combater esse desejo carnal. Maravilha. E aí eu quero trazer uma observação, minhas irmãs e meus irmãos. Observe, todos os salvos em Cristo são templo, morada, habitação do Espírito Santo. Observe, ao crermos em Cristo, eu e você, ou quem crer em Cristo como Salvador, instantaneamente a pessoa é selada com o Espírito Santo. Efésios 1:3 diz que ao crermos em Cristo, somos selados, o selo fala de garantia, propriedade de Deus. Além disso, o Espírito Santo passa a habitar em nós, conforme Romanos capítulo 8, verso 9. E aí, lógico, o nosso corpo se torna o quê? O templo, morada, habitação do Espírito Santo, conforme 1 carta aos Coríntios 6:19. Ora, se eu sou o templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em mim, o que é que eu tenho que fazer para andar conforme o Espírito Santo quer que eu ande? Aí eu coloquei bem claro aqui, ó. Portanto, andar em espírito conforme Gálatas 5:16. Trata-se de quê, pastor? De ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida cristã guiada e subordinada à direção do Espírito Santo, conforme Romanos 8:14. E por último, evidenciar o fruto do Espírito na vida, conforme Gálatas 5:22. Qual é o fruto do Espírito? Que não vem mais depois, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e etc. Vamos ver mais na frente, no próximo tópico. Alguma coisa mais, Silas? Apenas isso. Muito bem, então o tópico está fácil. Vimos o que é a vida do Espírito. Vimos que a vida do Espírito é viver, se mover, ser guiado pelo Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo. Dito isso, próximo tópico: o confronto entre a carne e o espírito, a guerra interior, né? Eu vou ler aqui, você vai ganhar tempo. Observa, ó, carne versus espírito. Observa, ó, tá bem claro aí, ó. Nós destacamos aí, ó, a natureza carnal, né, que é dada de Adão, ela é alimentada pela concupiscência da carne, pelos desejos, né, pelos desejos lascivos. E isso, obviamente, a pessoa ela é atraída pelas propostas exterior. Aí de vermelho aí, ó, João foi claro, né, que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. E está bem claro. Por quê? Porque tudo que é no mundo, não é? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a da vida, não é do Pai, não. Quer dizer, o que entendemos? Dentro de nós há uma natureza humana que ela é o quê? Atraída pelas coisas do mundo. Aí fechando de azul, vamos lá. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal, corrompida. Não por acaso, o apóstolo Paulo demonstrou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Então, há em nós natureza humana carnal propensa às coisas mundanas. E há em nós também a natureza de Cristo. E a briga é feia, né, Silas? Você pode trazer alguma consideração sobre esse ponto? Acabamos de falar aí, ó. Infelizmente, a carne é, digamos assim, um inimigo que está bem perto. Isso. Bem perto, ou dentro de nós mesmos, a carne, né? Mas se o crente tem o Espírito Santo habitando nele, a carne fica mais fácil de ser vencida. A carne, porque são inimigos bem próximos, viu, pastor? Bem próximos. Está em nós mesmos, né? Que travam uma luta sem trégua, pastor. Seu crente, então vale a pena ser guiado pelo Espírito Santo. Essa luta para quando, Silas? Pastor, só até ou o crente morrer salvo, ou então Jesus arrebatar. É isso aí, gostei. Essa luta é sem entrega, viu, pastor? Espírito Santo. É ter a palavra de Deus escondida no coração, como diz o salmista Davi. O salmista, escondi a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti, lá em Salmos 19, 11. Então, são inimigos próximos, pastor. Estão assim... Interessante, meus irmãos, aqui, ó. Nós temos 3 inimigos. O mundo ainda. E eu entendo que o interno é o pior. Que é a nossa natureza, querido. Então, como diz aí por aí, o inimigo mora ao lado. Aí o outro inimigo é Satanás, o Deus desse século. Aí ele apresenta, né, as propostas desse mundo, do sistema do mundo, colorido, né? Colorido. E aí isso aguça em nós. Foi que Paulo disse, aliás, perdão, foi que Tiago disse o seguinte, ele foi claro quando disse o quê? Lá em Tiago 1,14. Disse o quê? Cada um é tentado quando atraído e é engodado pela sua própria concupiscência. Ok? Mas ainda eu quero fazer uma observação. Sim. Por favor, observe, meus irmãos. A carne, aqui, representa o quê? Representa o que somos por natureza, ou por nascimento natural. O ser humano nasce e traz consigo a natureza, né, totalmente propensa para as coisas que desagradam a Deus, né? Já o espírito é o que nos tornamos pelo novo nascimento. João 3, 6... 2 Coríntios 17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? Então, esse conflito entre carne e espírito, o que é? A carne é a natureza adâmica, o espírito é a natureza espiritual. Continuando, o que diferencia, agora vem um detalhe, viu, Silas? O que diferencia o cristão que é espiritual do que é carnal? Que é isso, pastor? Tem cristão carnal? Espiritual? Tem. Doutor Paulo, é o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, disse: olha, eu não pude vos falar a espirituais, mas como a carnais. Porque havendo entre vós dissensões, briga, debate, fornicação. Olha a obra da carne aí, gente. Mas vamos voltar para cá. Observe. Aqui, ó. Vou repetir. O que diferencia o cristão que é espiritual do que é carnal é que o espiritual, o cristão espiritual, anda e procura viver de acordo com o fruto do Espírito. Já o crente carnal, às vezes, tem a aparência de santidade, demonstra ter alguma coisa, né, de santidade, mas a sua vida, ao longo das vivências, vai demonstrar que ele ou ela é conduzido ou conduzida pelas obras da carne. Jesus foi claro em Mateus 7,16: pelos seus frutos conhecereis. Alguma coisa, Silas? Pastor, olha, o homem herdou a natureza caída. Isso. Lá a partir da queda do Jardim do Éden, Adão, lá, né? Como diz aqui o termo Sachs, né? Que traduz em carne. Portanto, logo esse homem é inclinado a fazer as obras da carne. Muito bem. Perfeito, pastor. Da carne, cujas obras não agradam a Deus. Maravilha. Basta ver as referências de Gálatas 5,19, onde faz uma listagem tanto das obras da carne, como das obras... Interessante, o que você está falando, Silas, é o próximo slide. Podem ver? Não, mas eu não vou ler a listagem. Isso. Quer dizer, o Gálatas, conforme um vai ler adiante ali, ele numera tanto as obras da carne como as obras do Espírito. Isso. Então, se andaram... E quem pratica tais, não... herdarão. Isso, muito bem. Olha só, o próximo slide, ó. Vai falar sobre isso. Olha, ó. Exatamente. O próximo slide aí, ó. Que é sobre as obras da carne. Estamos no tópico 1, no tópico 2, o confronto entre a carne e o espírito. Vimos esse embate, né? Bem claro, né? Entre espírito, carne e espírito. Agora vamos ver as obras da carne. Tá aí, ó. As obras da carne, como disse Silas, segundo a epístola aos Gálatas, é o quê? É a natureza decaída do homem. É isso? Cuja inclinação são o que? As práticas e atitudes contrárias à santidade de Deus. Isso aqui é a ponto, né? Interessante que Paulo identifica 15 tipos, né, de pecados ou de obras da carne e diz coisas semelhantes a estas, né? Portanto, essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, né? Práticas religiosas, feitiçaria, etc. Mau relacionamento, discórdia, briga, né? Embate, não estou aqui, né? Vícios e maus hábitos, ok? E coisas semelhantes a estas. Né? Muito bem. E aí o apóstolo Paulo encerra dizendo aí que os que cometem tais coisas, o que acontece? Não herdarão? Não é do reino de Deus. Agora vamos atentar para um detalhe. Essas pessoas que comete é um termo que dizer que tem a prática continuada, que não se arrepende. E que se permanecer assim, morrendo, meu irmão, só a graça, só a misericórdia de Deus, né, Silas? O que você tem a dizer, Silas? Não, já está pacífico. Não, o fruto do Espírito não, já está pacífico. Está pacífico? Podemos continuar? Aí, ainda dentro desse ponto aí, sobre as obras da carne, rapidinho aqui, só para trazer mais luz. Olha, ó, além da lista de Gálatas 5, 19, 21 que Silas diz, o apóstolo apresenta outras listas de pecados
terríveis. Sim. Nas demais epístolas, por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 29 a 31, na primeira carta aos Coríntios 6, 9 e 10, na primeira carta a Timóteo 1, 9 e 10, e essas listas são apenas representativas, ok? E fechando, em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito, queridos, aqui para nós, é a maior batalha, é a maior luta que o crente, que o cristão vive. A nossa luta não é lá fora, não é no aspecto econômico, não é no aspecto... É interna. Se nós não triunfarmos internamente, no sentido espiritual, todas as situações serão terríveis. Fechando. Aí, olha só o que Jesus disse sobre essa batalha interior, entre carne e espírito, espírito e carne. Foi Jesus quem disse. Mateus 26, 41, Jesus recomendou: vigiai. É Jesus que mandou, viu? E orai. Por que, pastor? Quem disse isso? Aí diz: para que não entreis em tentação. Olha o detalhe. Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi Jesus quem disse, meu querido. Olha, então, se ele disse isso, é porque ele está nos alertando. O que fazer, pastor? Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Fechando, vimos aí, então, o tópico 2, não é? Cujo assunto foi o confronto entre a carne e o espírito. Agora, conforme está em tela, vamos para o tópico 3 e último, que vai falar sobre o que, Ciro? O tópico 3, conforme está em tela? Avivamento pelo fruto do Espírito. Isso, avivamento pelo fruto do Espírito. Isso. Primeiro, o que é o fruto do Espírito? Dê para nós aí, Ciro. Bom, os dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Muito bem. O de azul diz o seguinte: o uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo, exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida, né, pastor? Lá embaixo, o Platão diz o seguinte, ó: um aspecto do fruto não pode ser desassociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto, pastor. Muito bem, suas considerações. Pastor, na realidade, um cristão avivado tem a sua vida pautada no fruto do Espírito. Fruto do Espírito, certo? Que vai moldar o seu caráter, como ele descreveu lá. Dessa forma, ele está agraciado e mais propenso a buscar e receber dons espirituais. Muito bem. E assim glorificar a Deus como verdadeira testemunha da fé. Maravilha. Da sua atitude cristã. Muito bem. Aí, para trazer mais luz sobre esse ponto, que é interessante, que diz respeito ao fruto do Espírito, observe, não é? Conforme está o tema, o avivamento pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, minhas irmãs, meus irmãos, são os princípios e as virtudes cristãs que o Espírito Santo produz aonde? Em cada cristão. Observe que, de acordo com Romanos 6, 22, depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Aí vem um detalhe. Os dons espirituais, escuta, isso aqui é sério, os dons espirituais são dádivas divinas. Doado que o Espírito Santo, que Jesus, através do Espírito Santo, nos concede. Repito, os dons espirituais são dádivas. São capacitações para tarefas especiais. Muito diferente do fruto do Espírito. Aí continuando aqui, ó. Já o fruto do Espírito, como disse Silas, precisa ser o quê? Desenvolvido e cultivado. Fechando. O Espírito Santo é quem desenvolve em nós o seu fruto, à medida que eu e você, não é, damos lugar a Ele, damos lugar à palavra e temos uma comunhão profunda com Deus. Então, o fruto do Espírito, para ser desenvolvido em mim, através do Espírito Santo, eu tenho que dar lugar. Eu tenho que me submeter. E aí eu quero deixar bem claro para as irmãs e para os irmãos. O que demonstra, desculpa a sinceridade, que alguém é avivado, espiritual, não são os dons em si, mas principalmente o fruto. Porque é o fruto do Espírito Santo que produz o verdadeiro, genuíno avivamento. Isto é, quem verdadeiramente, genuinamente está avivado, ele ou ela vive a essência do fruto do Espírito Santo, que é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, conforme Romanos 5:5. Certo? Ok?
Dons, o certo é ter o fruto, cada vez mais evidência, e, paralelo a isso, os dons espirituais. É isso? Ok? Aí ainda observação, Ciro, porque isso é importante, eu quero fazer, viu, meus irmãos, aqui na Bíblia, observe. Lá em Atos dos Apóstolos, a expressão ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, isso que é importante. Isso é a exegese do texto. Né? Lá em Atos, ser cheio do Espírito Santo está relacionado ao revestimento de poder para testemunhar de Cristo. Aí entra os dons, batismo, revestimento, conforme Atos 1:8 e 2:4. Enquanto que, olha só, ser cheio do Espírito Santo, em Efésios 5:18, que diz lá, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ali não está relacionado a receber poder para pregar. Ali está relacionado a quê, pastor? Então, ali fala de quê? Ali se refere ao fruto. Isto é, as questões de caráter e santidade. Conforme o contexto lá do capítulo 5, vai falar de quê? Santidade. Isto é, significa ser controlado, governado e guiado pelo Espírito Santo, não é? E outra palavra, ter o caráter de Cristo. Então, qual é o mais importante? É os dois juntos. Porém, em primeiro lugar, eu tenho que ter o quê? O Espírito Santo em minha vida, derramando o amor e eu viver essa essência. Então, um cristão avivado, ele tem paixão, ele ama as almas, ele perdoa, ele é diferente, né? E tudo isso, obviamente, faz parte de uma vida cristã avivada. Os dons são ferramentas. Os frutos são o quê? Caráter de Cristo em nós. Ok, Silas? Vamos continuar. Aí o ponto 2, estamos no tópico 3, o avivamento pelos frutos do Espírito, né? Vimos o fruto do Espírito. Agora vejamos os 9 aspectos do fruto do Espírito, conforme está em tela. Aí, ó, os 9 aspectos do fruto do Espírito. Está aí, gente. Tem Gálatas 5:22, está lá bem claro, né? Lá começa com amor. Amor aí, não é? Ou caridade, amor na corrigida, na corrigida está caridade. Já na atualizada está amor. Eu prefiro o termo amor. Amor vem do ágape, não é? Que é o amor de Deus, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, conforme lá Coríntios. Vamos lá, ok? Significa o verdadeiro amor de Deus no coração do homem, como já falei. Agora, este amor, aí depois vem amor, alegria, o gozo, que é algo que é produzido pelo Espírito Santo. Então, vou sintetizar. Os 9 aspectos do fruto. Começa com o amor, que é comparado a uma laranja, com né, os seus gomos. Né? Um amor produz alegria, o amor de Deus produz paz, o amor de Deus leva a longanimidade. Quem ama com o amor de Deus, ele é benigno. Quem tem o amor de Deus no coração é bondoso. Quem tem o amor de Deus no coração tem fé, é fiel. Quem vive o verdadeiro amor cristão é uma pessoa que é mansa. E, por último, tem temperança. Tudo são características de quê? Do verdadeiro cristão. Isso aqui faz parte do caráter cristão, né, Silas? Perfeitamente. Suas considerações. Pastor, conforme o irmão leu aí, Gálatas 5:22, ele descreve os 9 aspectos do fruto do Espírito. Isso. Quem pratica, né, e quem desenvolve o fruto do Espírito, dá bom testemunho de Cristo, isso, da igreja, e assim glorifica a Deus, perfeito, pastor? Glorifica a Deus com suas boas obras, conduta, do seu comportamento, isso, no meio desse mundo corrompido, pastor. Muito Porque, bem. olha, o fruto do Espírito, pastor, é muita coisa. Se o crente desenvolver isso, ter esse dom, ter isso, exercer e praticar, pastor, ele vai bem, ele anda bem, caminha bem. Agora, observe, minhas irmãs e meus irmãos, aqui é mais luz sobre esse ponto, sobre o fruto, os 9 aspectos do fruto do Espírito. Né? Gálatas 5:22. Né? Começa com o quê? Com amor. O ágape. Esse amor, conforme Romanos 5:5, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E o que esse amor, ele é descrito lá em 1 Carta aos Coríntios 3:1-7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor que somente o Espírito Santo produz no nosso coração. Ok? Continuando. As 8 virtudes, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, domínio próprio, não é? São o quê? São os reflexos do amor de Deus em meu coração. Vamos tentar entender? Se o amor de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo, eu
cultivo essas 8 virtudes: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, eu vivo a essência do caráter de Cristo. Isso é crescente, né, Silas? Vamos continuar. Portanto, uma coisa que temos que entender: o amor aqui, que é o fruto do Espírito Santo, querido, é o caminho mais excelente, não é? Paulo foi claro em dizer que, que o fruto, que o amor, ele é superior, ou o fruto do Espírito é superior a quê? Aos dons espirituais. Quer ver exemplo? Capítulo 12, a carta aos Coríntios, e o capítulo 14. 12 fala dos dons espirituais, capítulo 14 fala dos dons, e Paulo falou de um dom excelente, um dom, não é, um caminho mais excelente, que é o amor, que é o fruto do Espírito. Então, em outras palavras, demonstro que sou um cristão avivado se eu viver, se na minha vida, nos meus atos, nas minhas atitudes, a evidência do fruto do Espírito Santo, né? Se eu sou uma pessoa longânime, equilibrado, sensato, manso, etc. Fechando, observe que por meio, né, a pergunta é: o que fazer, não é, para desenvolver esses aspectos, essas qualidades? Como é que o Espírito Santo, né, o que ele quer de nós? Por meio da oração, leitura e obediência da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente em nós até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Então, é uma coisa continuada. Sim. Você tem que pedir, querido Espírito Santo, me ajuda, me dá mais, me dá mansidão, me faz mais equilibrado, me dá sabedoria. Você tem que pedir. O fruto do Espírito Santo é produzido em nós. É uma parceria. É o Espírito Santo em nós. Escute, o Espírito Santo já habita em mim e em você. Então o que é que o Espírito Santo quer? Que eu e você, que nós abramos o coração, que nós dê a ele o lugar, que nós faça a nossa parte, ler a Bíblia, viver a palavra, se esforçar. E assim fazendo, daqui um pouco você vai ser mais longânimo, vai ser mais manso, vai ser mais, vai ter uma alegria inefável, tudo do Espírito Santo. Ok, Silas, vamos continuar. Caminhemos para o ponto 3. 3.3. O último, né? Aí está em tela. Contra o fruto do Espírito, não há lei. Você pode ler para nós? Vamos lá. A conclusão do Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Lá de verde, lá de azul, diz o seguinte: os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada, pastor. Suas observações. Pastor, no versículo 23 de Gálatas 5, Paulo fala que contra essas coisas, esse aspecto do fruto do Espírito, não há lei. Isso. Ele quer dizer o seguinte: não há lei que condena isso aí. Não há lei que vai incriminar. Olha, se o irmão pratica tudo isso aí, qual é a lei que vai dizer não? Esse cara não pode praticar essa bondade, esse amor, não pode praticar, né? E não vai incriminar. Pelo contrário, é uma atitude louvável que vai agradar a Deus. Então não existe nenhuma lei que vai condenar esses aspectos aí, pastor. Observe, meus irmãos. Eu quero ainda fazer uma observação. Lá em João 15,4, onde Jesus fala, não é? Ele é a videira, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, toda vara que está em mim tem que dar fruto. Vou repetir. O fruto do Espírito, querido, refere-se ao caráter de Cristo em nós. Isso é ponto. E aí, sobre a expressão contra o fruto do Espírito não há lei, por que Paulo diz isso? Porque quando o Espírito Santo, escute, meus irmãos, isso que é sério, tem o controle do nosso ser, ele, o Espírito Santo, faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Observe que no capítulo 7 de Romanos, não é? Paulo, ele fala da batalha interior, da luta interior. Quero fazer o bem, mas não consigo, porque em mim há uma vontade, uma força negativa. No capítulo 8, verso 1 e 2, Paulo diz que a única maneira de vencer tal situação é pelo Espírito Santo. Vale a pena ler, vamos lá. Romanos capítulo 8, vou ler aqui para os irmãos, está bem claro aqui, 8, porque a lei do Espírito, que é a lei do amor, a lei do Espírito, de vida em Cristo Jesus, me livrou
da lei do pecado. Em outras palavras, né? Se eu e você, se nós estivermos subordinados, guiados pelo Espírito Santo, não é? O amor de Deus sendo derramado no nosso coração, nada vai nos condenar diante de Deus, porque a lei de Cristo é superior a todas as demais leis. Dito isso, Silas, vamos passar agora para as conclusões. Queridas irmãs, vimos na lição de hoje, né, 3 tópicos. Primeiro, a vida no Espírito. Vimos também, no segundo tópico, o confronto entre carne e espírito. E por último, o avivamento pelo fruto do Espírito. Agora, Silas, a conclusão é com você, conforme está em tela. Vamos lá. O crente avivado, crentes avivados, andam no Espírito, andam em Espírito. E não andam conforme as concupiscências da carne, conforme Gálatas 5. Além dos dons espirituais, ele tem um fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. De vermelho diz: por isso Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, conforme Paulo escreveu em Efésios 1:3. Muito bem, Silas. Suas considerações finais. O crente avivado, pastor, está sempre agradando, certo, pastor? Está sempre agradando e glorificando a Deus. E tem ao seu favor as bênçãos do céu, por sua maneira de viver, isto é, tendo o fruto do Espírito e sempre praticando obras que edificam a si mesmo, como pode contagiar os seus pares, né? Uma igreja avivada, pastor, que é avivada, sempre e tem os dons, sempre tem os dons espirituais da igreja avivada. E crentes também cheios do Espírito Santo. Uma igreja está avivada, pastor, ela vai desenvolver. Não, porque os dons espirituais você não desenvolve, você é dado. Isso. Você não cria ele. É dado pelo Espírito Santo. Mas você tem esse dom espiritual, você vai desenvolver para glorificar a Deus e ser um crente avivado. E a igreja também vai ser toda avivada. Né, o certo, Silas, é que haja um equilíbrio. Sim. Né? O Espírito Santo produz em mim um fruto. Eu dou lugar ao Espírito Santo para que produza em mim um fruto. E ao mesmo instante, o Espírito Santo me concede dons para que eu, de fato, através dos dons, ministre ao povo o poder de Deus e com a minha vida de testemunho mostre o que é o verdadeiro caráter de Cristo. Isso é fruto do Espírito Santo. Um detalhe, meus irmãos, que a gente passou batido, que é lá que é sobre os aspectos do fruto do Espírito. Um dos aspectos, eu vou só tocar aqui, que é sobre temperança e domínio próprio. Temperança e longanimidade e temperança. Uma das coisas que mais hoje, um dos pontos mais necessários, uma das virtudes mais necessárias na vida do cristão é ser longânimo, isto é, não ser precipitado. E o outro é o que? A temperança, isto é, ter autocontrole, domínio próprio. Não ser nervosinho, né, pastor? Nervosinho né? Na psicologia hoje trabalha muito o chamado equilíbrio emocional. Pois muito bem, o equilíbrio emocional que os coaches, que os terapeutas tanto falam, a Bíblia fala diferente, fala de domínio próprio, de temperança, que isso só é possível quando você e eu dá lugar ao Espírito Santo. Dominado pelo Espírito. Então, por favor, o fruto do Espírito, querido, minha irmã, meu irmão, é a essência do verdadeiro cristianismo. O que passa disso não tem sentido, certo? Eu quero ainda até, a nível de conclusão, dizer o seguinte: para vencermos os conflitos entre a carne e o Espírito, viu, minhas irmãs, meus irmãos? Precisamos tão somente dar lugar ao Espírito Santo, que já habita em nós, como já vimos, e crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscência, como Paulo disse em Gálatas 2:20 e 5:16. Detalhe: em Lucas 6:45, Jesus disse que o homem fala daquilo que seu coração aqui na linguagem de hoje seria a mente, está cheio. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, o pensamento norteia o nosso comportamento. O que eu quero dizer com isso? Se a minha mente, se a sua mente é carnal, é dominada pelas obras da carne, o comportamento, logicamente, será carnal. Mas se a nossa mente, o nosso coração é controlado, guiado pelo Espírito Santo, o nosso comportamento, a nossa prática, as nossas ações glorificará a quem? O nome do Senhor. Fechando, foi por isso que lá em Filipenses 4:8, Paulo disse: tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Portanto, fechando, viver no Espírito ou andar em Espírito é ser cheio e guiado pelo Espírito Santo. Deus abençoe a todos. E alguma coisa mais, Silas? Não, apenas o seguinte, irmão. Olha, no domingo, o último domingo, é o encerramento. Nós vamos viver a última lição. Vamos ter a última lição que tem por título: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Lição número 13, a última lição. Muito bem. Os irmãos já concidam os irmãos a adquirirem suas revistas para o próximo trimestre, sabe? Sim, pode fazer observação? Se não vier, posso fazer observação? Pode, perfeitamente. Queridas, eu já tenho o privilégio, o Silas já teve, já ler boa parte do conteúdo da lição, da próxima lição. Vai ser 3 lições muito esclarecedoras, sim, trazendo muitos informes sobre o quê? A família. À luz da Bíblia, à luz da psicologia, à luz também do conhecimento secular, mas principalmente embasado na Bíblia. Porque a Bíblia é o maior manual de aconselhamento para a família. Então, vai ser uma benção. Adquira, né, Silas? Assim, perfeitamente. Adquira sua revista. Já está, a CPAD já lançou a revista. Isso. Só adquirir nas lojas, na própria CPAD, lá no Conix, no Plano Piloto, você vai lá, adquire sua revista, ou na igreja mesmo. Isso. Alguém da igreja deve estar revendendo as igrejas para os irmãos. Portanto, então, meus irmãos, se Deus quiser, até a próxima, em nome de Jesus. Pastor Egídio estará orando para muito bem. Queridos, aproveite bem sua aula, viu? Isso. Aos queridos que são professores de escola dominical, aqueles que são coordenadores, olha, Deus abençoe vocês, viu? Que esse pequeno resumo aqui sirva para ajudá-los no entendimento e na exposição da aula. Pai querido, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que está participando conosco deste momento ímpar, desse breve resumo. Pai, por teu Espírito Santo, usa essa lição, Senhor, para abrir o nosso entendimento, nos conscientizar de que dia após dia precisamos clamar a Ti e dar lugar a Ti, para vivermos a essência do cristianismo, que é o caráter de Cristo através do fruto do Espírito. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo será com todos sempre. Amém. A DEB 2023 anunciando o que, Silas? O Evangelho até o fim. Deus abençoe e até a próxima. Se Deus quiser.